Viajantes bem-vividas. Hoje o bate-papo é com a querida amiga Carol, do blog Idas e Vindas, produtora de conteúdo de turismo, em especial sobre as belezas de Pernambuco e do Nordeste. Ô, terra maravilhosa! Ela é também minha colega de profissão, é cirurgiã dentista. Carol, de repente, deu uma viravolta na vida e mudou de país. Está fazendo uma verdadeira viagem pelas possibilidades e você vai ver nesse episódio de hoje. Eu sou Silvia Iano, autora do blog Sentidos do Viajar e coautora do Viajantes Bem-Vividas. Conversar com a Carol vai nos mostrar que viajar tem sim um custo, mas que é também um grande investimento, uma grande possibilidade de fazer descobertas, não só de lugares e de suas belezas, mas, sobretudo, descobrir você próprio, descobrir novos caminhos e até mesmo se reinventar. Eu sou Lilian Azevedo, autora do blog Uma Senhora Viagem e coautora do Viajantes Bem-Vividas. O podcast Viajantes Bem-Vividas está quase completando 4 anos. Nós já temos mais de 80 episódios. Já trouxemos aqui muitas histórias de pessoas que viajam de diferentes formas, compartilhamos nossas experiências e aprendizados de viagem para diversos destinos, tanto no Brasil como no mundo. Então, se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda! E eu quero aproveitar esse momento para dar a vocês uma ótima notícia. Estamos mais uma vez concorrendo ao melhor podcast do Brasil, esse prêmio que ano passado nós ganhamos o 3º lugar na categoria Viagem e Lazer. As votações começarão a partir de 20 de agosto e desta vez vai ser tudo muito mais fácil. Você só vota uma vez na primeira fase e a segunda vez na segunda fase. E nós contamos com a tua participação. A gente quer muito dessa vez ganhar o 1º lugar. Depende de você. E como diz minha amiga Lilian, chame a família, chame os vizinhos, chame a criançada, todo mundo que tiver e-mail, chame para votar, para a gente conseguir galgar esse lugar, hein? Contamos com vocês. Pois é, pessoal, nós estamos super animadas e temos certeza que vamos contar com a parceria de vocês. Mas bem, e se você está com a gente há mais tempo, queremos dizer que é bom demais poder contar com a companhia de vocês por aqui. Aproveite agora e faça uma pausa. Siga a gente no Instagram e no Spotify e também se inscreva no nosso canal do YouTube. Convidamos você para ouvir todos os nossos episódios, curtir, comentar e não deixar de compartilhar com sua rede de amigas e amigos. Todas essas ações fazem com que as redes sociais entendam que nossas publicações são relevantes e mostrem então para outras pessoas. Dessa forma, o nosso podcast vai crescendo. Contamos com seu apoio. E agora vamos começar nossa conversa de hoje, que com certeza vai ser muito rica e diferente. Bem-vinda, Carol! Para nós é um imenso prazer recebê-la aqui no podcast Viajantes Bem-Vividas. Queremos saber tudinho sobre o que a levou a fazer uma mudança tão grande de vida. Mas antes de tudo, se apresente para as nossas ouvintes. Conta um pouquinho de você. Olá, pessoal! Meu nome é Carol, como a Silvia já apresentou, e eu sou recifense de origem. Eu vim do Recife. Hoje eu moro atualmente na cidade de Ottawa, no Canadá. Tenho 42 anos
e sou Uma criança. dentista. Sou dentista no Brasil e vim recomeçar a minha vida aqui no Canadá há cerca de 2 anos e meio. Não tenho filhos, não tenho pets, nem plantas. É do meu time! Estou há cerca de 2 anos e meio aqui no Canadá, na cidade de Ottawa, e eu vim com meu esposo estudar em um college canadense enquanto ele trabalha. Foi uma mudança drástica de vida, onde eu deixei todo o meu lado profissional de dentista para viver essa experiência aqui no Canadá. E eu espero poder colaborar um pouco com a minha experiência aqui nesse podcast. Pois é, Carol, é um prazer enorme poder conversar com você, saber um pouquinho de você e compartilhar tudo isso com as nossas ouvintes. Nós sempre começamos, a nossa conversa aqui com as nossas convidadas, querendo saber como foi construída a história de viajante. Conta pra gente se você viajava com seus pais, se você só começou a viajar quando era adulta, como que você se apaixonou por viajar? A minha história, ela começa lá quando eu tinha meus 8 anos, quando eu pedi para minha mãe para viajar de avião pela primeira vez. Eu sempre vi ela trabalhando e viajando pelo Brasil afora. Viajava a trabalho, não só a lazer, e eu tinha um sonho de viajar de avião. Um dia eu ia embarcar naquele aviãozinho aí que ela vivia viajando pelo mundo. Então, aos 9 anos, ao fazer 9 anos, eu pedi à minha mãe uma passagem de avião e foi assim que ela disse: você quer uma passagem de avião? Eu disse: quero sim, mãe, eu quero viver essa experiência de viajar de avião. Então, ela comprou a passagem e fomos em família a uma cidade vizinha de Recife chamada Natal, a capital do Rio Grande do Norte. Foi cerca de 50 minutos, mas foi inesquecível. E desde lá, aquela formiguinha me mordeu do viajante e eu nunca mais quis parar. Então foi uma sementinha que foi brotada pela minha família, que sempre gostou de viajar, ou seja de carro, seja de avião, seja de ônibus. Eu também venho de uma família onde meus pais viajavam para o Paraguai de ônibus para explorar e conhecer tudo lá, e voltavam cheio de novidades e presentes para a gente. E a gente ficava pensando: um dia eu quero ir. Então, com 9 anos, eu fiz esse pedido e desde lá nunca parei. Que legal. A gente faz sempre essa pergunta aqui, né, Lilian? E como a gente tem observado que a família, sobretudo, e os pais são os grandes influenciadores do adulto gostar de viajar, né? Mais uma vez aí comprovado com você. Tô curiosa para saber no que sua mãe trabalhava, mas depois você conta. Bom, como que você define seu estilo de viajante, Carol? Você acha que é mochileira? Você viaja num estilo mais confortável? É uma viajante cultural? Viajante de aventura? E o seu marido tinha um estilo semelhante ao seu? Então, o estilo de viajante, da gente vai mudando de acordo com a nossa idade. Quando a gente é mais jovem, a gente topa qualquer parada, a gente fica em qualquer lugar, dorme em qualquer lugar, faz bate e volta. E à medida que a gente vai amadurecendo, e evoluindo profissionalmente, a gente vai se dando uns certos luxos. Então, hoje eu considero o meu estilo de viagem um estilo mais confortável, mas ainda para a linha econômica, porque eu sempre dou prioridade às experiências que eu quero viver durante a viagem, não só ao luxo da acomodação. Eu quero viver uma visita a um museu, eu quero viver alguma experiência gastronômica, eu quero fazer um passeio de aventura durante aquela viagem que vai me proporcionar uma experiência diferente do que só ficar num bom hotel, um hotel luxuoso. Mas, assim, por vezes também é bom a gente explorar nesses hotéis que tem boa estrutura de resort, que você pode descansar, curtir e se divertir também com a estrutura do hotel. Então, minha vida mudou. Já fui mochileira de acampar. Gosto muito de ir a museus, ao redor do mundo. É uma maneira da gente também conhecer um pouco da cultura do país. Então, é visitar museus, restaurantes locais, não precisa ser o mais caro, mas restaurantes locais, viver a experiência gastronômica local. E também gosto de um pouco de aventura. E aí, conhecendo meu marido, que ele ama motocicleta, então tudo que envolve motocicleta, ele tá dentro.
né? Ele quer fazer parte. Então, desde que eu vim morar aqui no Canadá, eu tive a oportunidade de ver alguns campeonatos de enduro, que é um campeonato feito motocross, né? Não é motocross. Se eu disser motocross, ele vai dizer, meu Deus, não é motocross, é enduro. São trilhas, são trilhas de motocicleta dentro da mata, entende? Onde eles têm que vencer várias barreiras, como lama, pedras, troncos, para poder concluir o circuito. Não quer dizer que é o mais rápido, mas o que completa de forma mais eficiente o circuito. Além de ser, né, bastante divertido, né? Para quem pilota, é interessante também para a gente que assiste, porque a gente vê que não tem idade. Tem criança de 5 anos de idade praticando essa atividade de esporte, como tem Sério? pessoas com 70 a mais. E existem categorias para todas as idades. Então, é uma atividade bem democrática, principalmente aqui no Canadá, por ser uma coisa mais acessível para as pessoas que moram aqui. Não é tão comum no Brasil a gente ver crianças praticando esse tipo de esporte, mas aqui é muito comum. Eles começam muito cedo e investem bastante aí, né, nesse tipo de esporte. Então, ao conhecer ele, eu comecei a explorar mais esse tipo de esporte de aventura que eu não tinha tanto acesso, mas eu sempre gostei. Fazer rafting, descer de rapel na cachoeira, voar de Ui, balão, o que tiver eu tô topando. mais aventureira que eu, hein? E olha que eu me acho bem aventureira. Carol, conta um pouquinho pra gente assim como é que foi essa mudança. A gente ficou curiosa, né? Porque você saiu do Recife, uma cidade de calor e praia, para morar no Canadá, né? Um país que a maior parte do tempo é muito frio, que no inverno às 17 horas já é noite. Foi assim, de repente, a gente acredita que foi uma coisa planejada, mas a gente quer saber com mais detalhes. Como é que tudo aconteceu e o que motivou vocês a fazerem essa mudança de vida? Então, morar fora, né? Morar em outro país, não necessariamente no Canadá, sempre foi um sonho meu, desde criança para adolescente. Eu sonhava em fazer um intercâmbio, mas por falta de maturidade, meus pais decidiram que não era o momento certo para eu viver essa experiência. Então, aquele plano, né, aquele sonho foi adiado até eu chegar à maturidade e ter condições financeiras e psicológicas de enfrentar uma experiência, porque exige preparação, não só financeira, como tem que se preparar também para estudar o inglês, para você sofrer menos o processo de adaptação em outro país. Você tem que estudar a língua do país que você está indo, né? E o processo foi longo, não foi simples, foram anos de planejamento, foram cerca de 2 anos, não foi tão longo como eu já vi exemplos de outras pessoas de começarem a planejar e guardar dinheiro de muitos anos. E a virada de chave, com certeza, sem dúvida nenhuma, foi o Covid. Porque o Covid nos fez refletir, né? Que a gente precisa, não tem tempo para perder. A gente precisa realizar nossos sonhos hoje, porque a gente não sabe o nosso amanhã. Então, o Covid me fez refletir. Se eu posso ficar na minha casa, né? Ou isolada por um bom tempo de tudo e todos, cerca de 2 anos foi mais ou menos, né? O tempo que a gente passou praticamente dentro de casa, sem contato nenhum, sem poder fazer grandes viagens, né? Às vezes até sem encontrar aquele membro da família, por questão de precaução mesmo, do vírus, né? Que a gente estava enfrentando, me fez pensar: nossa, se eu conseguir parar a minha vida para me isolar e passar por esse período de pandemia, eu consigo me organizar e realizar aquele sonho que estava lá na gavetinha desde a adolescência. Então a virada de chave foi sem dúvida o Covid e daí iniciou-se todo o planejamento de morar fora, onde eu tive que começar a estudar inglês já do Brasil, então eu tive a oportunidade de começar esse curso de inglês do Brasil. É uma dica que eu dou a todo mundo a iniciar bem antes, né, o estudo de inglês. Tive que programar a minha licença, porque eu tinha um emprego público no Brasil, então eu tinha que aplicar para a licença, aguardar a resposta do governo para eu poder viajar também tranquila. E também o processo de repassar meus clientes, né, do consultório odontológico para poder também vir em paz, porque não recomendo a ninguém
vir para o Canadá com coisas ainda pendentes no Brasil, porque isso não vai lhe trazer paz nesse processo de adaptação. Então, exige planejamento, organização e reserva financeira. A gente tem que dizer, tem que ter reserva financeira para trazer a paz e a tranquilidade para você se adaptar no país, se preocupar com outras coisas, a não ser isso, que é mais fácil de a gente controlar e prever ainda no Brasil. Porque muitas coisas vão acontecer, hein? Você imigrando, muitas coisas vão acontecer, muitos imprevistos. E se você tem planejamento, quanto mais você planeja, menos você vai passar perrengue no outro país. Então, é isso que eu recomendo a todo mundo. Planejamento sempre é a alma do negócio, né? Carol, fiquei com uma dúvida. Quando você falou começar o curso de inglês, já seria o curso de inglês aí no Canadá. Você começou quando estava aqui ainda no Brasil. Por que vocês escolheram o Canadá e não foram para a Austrália, onde o seu marido já conhecia e já trabalhava? Já que o seu objetivo era aprender inglês, podia ser na Austrália, como podia ser em qualquer outro lugar. Qual foi a razão da escolha do Canadá? Então, a gente escolheu o Canadá depois de muita pesquisa. A gente avaliou a possibilidade de ir para a Austrália, de ir para a Nova Zelândia, de ir para a Irlanda, porque a gente precisava ir para um país que proporcionasse a gente trabalhar. Então, enquanto o estudante estava na universidade ou no college, né, a gente procurava esse país que o acompanhante, né, o cônjuge, pudesse trabalhar, e até o estudante também. Tem alguns lugares no mundo que a gente não consegue trabalhar, a gente só pode estudar, enquanto o nosso acompanhante também só pode acompanhar. Ele não pode trabalhar, ele não tem permissão de trabalho. Então, ficaria inviável financeiramente para a gente e escolher um país que a gente não conseguisse fazer essa renda para ajudar a gente a manter e realizar, né, concluir o curso de forma mais tranquila. Então, eu procurava um país que tivesse esses requisitos e que também me permitisse aplicar um processo de imigração para ficar no país caso eu gostasse. Então, o Canadá entrou como um dos favoritos por isso, por ser um país que sempre muito aberto ao processo imigratório, né? Eles realmente queriam, né, que bastante pessoas, brasileiros ou de qualquer lugar do mundo, chegassem ao país e colaborassem com a mão de obra, com o estudo aqui, né? Principalmente depois da pandemia, porque todo o país precisava de um boom, de uma ajuda aí financeira. E a gente ajudou o Canadá nisso, né? A reerguer também a economia local, como estudante. Então, essa foi a nossa escolha. A Austrália só saiu da lista por isso, porque meu marido amou realmente morar na Austrália, é um país incrível. Enquanto você estuda, você pode trabalhar lá, mas o porém é um país maravilhoso de clima, mas o processo migratório é muito mais restritivo do que no Canadá. Então isso pesou bastante para a gente, que a gente queria ter essa tranquilidade de poder, depois que concluísse o curso, concluísse tudo, a gente conseguisse aplicar para o processo imigratório. E é assim que a gente está trilhando o nosso caminho e tem dando certo. Carol, existem escolas, assim, você começou a estudar aqui do Brasil. Existem escolas de inglês direcionadas para estrangeiros no Canadá, ou essas escolas de inglês misturam estrangeiro com os canadenses? Qual é a faixa etária de estudantes? Assim, você conseguiu perceber se também tem pessoas 60 a mais estudando nesse modelo que você foi? Ou são mais pessoas jovens? Como é que funciona isso? Então, existem várias escolas, né, que você já pode começar do Brasil. Isso foi uma coisa positiva da época da pandemia, porque esses cursos de inglês que existem atualmente não existiam antes, eram só presenciais no Canadá. Então, existem parcerias das universidades com algumas escolas de inglês, né, que você pode, ao final do curso, aplicar para uma prova de conhecimentos, né, e ver se você está com um nível de inglês para entrar na universidade ou no college. Então, uma coisa boa do Covid foi isso. A gente pôde estudar de casa e eu recomendo a todo mundo, essa possibilidade ainda existe. Se você quiser estudar de casa em escolas privadas, né? Eu tenho que dizer, existem alguns cursos voltados
os imigrantes, mas ou eles são refugiados, que eles têm um subsídio do governo, né, para estudar a língua, ou eles já têm um processo de imigração já aprovado para estar aqui no país. Então, fora isso, você tem que pagar realmente, o curso é pago e existem várias escolas e é muito diverso. Tem gente de 20 anos, tem gente de 40 anos, mais 50, 60. Foi uma coisa assim muito positiva, porque você pode manter a sua rotina profissional no seu país, né? A sua renda financeira no seu país, estudar inglês, aplicar para o processo de qualificação, né, do seu nível de inglês e daí aplicar para o processo de ir para a universidade, estando ainda no Brasil. E eu recomendo a todo mundo. Existe a possibilidade de você também vir para cá só para estudar, fazer esse curso de inglês e fazer esse caminho que chama Pathway, que é o caminho que liga a escola de inglês para a universidade ou college. Mas esse caminho não permite que você trabalhe aqui, você vai ser estudante dedicado, né, full time ali. E também é um caminho mais oneroso, é mais caro você fazer esse caminho, mas é uma possibilidade e eu conheço algumas pessoas que optaram por esse caminho. Eu particularmente não recomendo, porque é um investimento muito alto. Se eu posso estudar do Brasil, aplicar e já dar um passo de ir para a universidade, eu acho que vale muito a pena financeiramente e de tempo também fazer isso tudo do Brasil. Ótima dica. E para quem está pensando em fazer o que você fez, você poderia nos dar um panorama geral do processo? Tipo assim, quais são as exigências, os pré-requisitos e como funciona o processo de aprovação para estudar inglês no Canadá? Você sugeriu começar o estudo de inglês aqui, mas pelo que eu entendi, posso estar errada, você fez uma parte do curso e depois concluiu aí. Se foi isso mesmo, né? Quanto tempo que você pode ficar no país para estudar o inglês? As aulas são diárias? Quantas horas por dia? E qual é o marco que demonstra que você aprendeu o inglês e você tem prazo para terminar esse estudo? Então, vamos dizer, você pode fazer esse curso de inglês em 2 anos, mais que isso você não pode, alguma coisa assim? Pago a gente já descobriu o que é, né? Sim, essa informação é muito importante. No meu caso, eu fiz o curso inteiro, chama Pathway, online. Eu fiz todo o curso e ao final eu fiz uma prova de qualificação, né? Uma prova de certificação no inglês, onde aí eu tinha que obter um certo nível de, né, score, uma pontuação, que era requisito mínimo de acordo com o curso que eu estava aplicando. Então, a questão do nível de inglês, ela vai variar de acordo com o curso que você escolhe. Então, se são cursos competitivos como era o meu da área de saúde, a princípio, eu também posso falar depois como foi meu caminho, você precisa ter uma pontuação mais alta. Então, para isso, você precisa estar mais bem preparado, né, antes de aplicar para esse nível de inglês. Mas hoje em dia a gente tem bastante escolas que fazem essa certificação, inclusive o Duolingo, que é popularmente conhecido, cresceu muito nesse período da pandemia, porque ele fazia a plataforma online, né? Fazia toda a prova online, você pode fazer de qualquer lugar do mundo. É um custo mais baixo do que as outras, bem conhecidas como IELTS e TOEFL, e outros tipos, né, que tem bastante conhecidos, PTA, tem várias certificações em inglês. Então, você consegue, né, fazer de casa, como, por exemplo, com o Duolingo, e as universidades passaram a aceitar depois do Covid. Isso também não existia antes. Então, precisa, né, ter esse preparo. Eu recomendo realmente fazer antes. Primeiro passo, estudar inglês, bastante inglês. Estudar bastante, pesquisar bastante o país que você está querendo se mudar. Se você tiver a opção e as condições de fazer uma viagem exploratória, tem muita gente que faz. Eu não tive essa oportunidade, porque eu quis vir já para morar, não quis fazer viagem exploratória, mas muita gente que tem condições vem no país antes, conhece um pouco das cidades, que tem um perfil, porque no Canadá é feito o Brasil, tem lugares diversos, tem gente com uma cultura diferente em Toronto, o estilo de vida diferente aonde eu moro, em Ottawa. Tem estilo de vida diferente na cidade de Londres, que foi a cidade que eu morei. Então é interessante, se você tiver condições, visitar, fazer uma viagem exploratória, fazer um turismo e conhece um pouco para ver como é que é
a vibe da cidade, se ela realmente se encaixa no seu perfil. Então, se você pode fazer isso, é outra questão que pode te ajudar a fazer o planejamento. Viagem exploratória. Pesquisar bastante sobre o Canadá. Aconselho a todo mundo pesquisar diretamente no site do Canadá. Não confiar só em diquinha de YouTube. Por quê? Tem muita gente ali interessada em vender cursos, em vender seguros, e nem sempre vai falar toda a realidade, ou melhor, a realidade que se encaixa com o seu perfil. Porque, lógico, não existe uma fórmula de bolo, não existe uma receita de bolo. Cada um vai ter sua realidade financeira e a sua realidade, né, seu background do Brasil. Então, não tem como a gente colocar todo mundo numa caixinha e dizer, é assim, faça assado. Então, para cada pessoa vai ter um planejamento, né? Você tem que fazer isso antes, estudar o seu perfil, estudar o perfil da cidade que você pretende se mudar. E existe também empresas que auxiliam também, assessoram nesse processo. Então, se você está se sentindo perdido, é interessante você encontrar um agente, né, de imigração, um advisor educacional, como se fosse um conselheiro educacional, que eles têm em vários países, no Brasil a gente tem também, para tirar suas dúvidas antes de você se mudar, né? Então, pesquisa a escola que você quer estudar, pesquisa a localização da cidade, vê qual é que tem o melhor perfil, pesquisar o custo, que é super importante, e aí preparar todos os documentos para iniciar o processo de aplicação, que também é no Brasil. Quem mora em Recife tem a facilidade de ter um centro de atendimento, né? Para tirar biometria, para fazer entrevistas na cidade de Recife, mas existem outras capitais também do Brasil. É só vocês entrarem no site do Canadá, que tem toda a lista de locais que você pode aplicar. A aplicação é feita online, mas existe a fase da biometria ou pode ter a entrevista, e aí você tem que se dirigir para essas cidades para fazer essa outra etapa do processo. Então, aplica o visto, aguarda a resposta, que demora, às vezes demora 6 meses, agora está demorando bastante, mas também no site você encontra a taxa de processamento, né? O tempo de processamento de cada aplicação, para você ter um retorno, e aí aguarda. No site do Canadá, você encontra também a taxa, né, o tempo estimado de resposta para o seu visto, para a aplicação do seu visto. Então, assim que sai, né, você já disponibiliza seu passaporte, entrega o passaporte e daí eles emitem um selo, né, com autorização de visto. Então, fez processo imigratório, né, aplicou o visto, tudo aprovado, sua escola já está toda aprovada com o seu certificado de inglês que você tem que submeter quando você aplica uma vaga também na universidade. É só fazer as malas e ir embora. E quanto tempo você pode ficar no país? Tem um limite de tempo para isso? Existe um limite de tempo. Se você vai estudar inglês, você não precisa fazer todo esse processo que eu citei. É um processo mais simples, online. Se você tiver visto americano, você pode aplicar um visto eletrônico, então você não precisa nem ir no centro de triagem aí do visto canadense. Então é feito online, é um custo baixíssimo. A última vez que eu consultei foi $7. É um custo baratíssimo. Então, se você tem seu visto americano, você pode aplicar para ir o visto de turismo, né? Eu tô falando do visto de turismo. Visto de estudante, aí é atrelado ao tempo de curso que você tem no país. Então, se o seu curso é de 2 anos, eles vão lhe dar 2 anos de visto. Se seu curso é de 1 ano, vão lhe dar 1 ano. Se você está fazendo um curso de inglês só até 6 meses, que é o permitido para quem é turista, você não precisa de nenhum outro visto, a não ser o de turismo. Então, você aplica o visto de turismo e estuda até 6 meses. Passou de 6 meses, tem que se mudar de status para estudante internacional. Então, é um processo um pouco diferente. Depende muito do tipo de estudo que você vai optar. Se é mestrado, se é especialização, pós-graduação. Então, tudo é atrelado ao seu curso. E daí, hoje, houveram mudanças, né, no sistema. Infelizmente, as pessoas que estão indo estudar com college não podem mais levar o cônjuge trabalhando. Ele pode acompanhar, mas ele não pode mais trabalhar. O estudante pode trabalhar sim,
20 horas, que é considerado part-time, mas o cônjuge não pode mais. Houve uma grande mudança aí no sistema de aprovação dos vistos e eles estão revendo tudo, houve mudança no governo, então tá um pouco mais difícil agora, mas não é impossível. Carol, todas essas informações se encontram no site do Canadá ou então você contrata um conselheiro aí dessa coisa de profissão, é isso? Se você tiver a disponibilidade e a fluência de entender o que é que tem no site, apesar que você pode também traduzir as coisas do site, mas se você não se sente confiante no que está escrito ali no site, você pode contratar uma assessoria do Brasil para lhe ajudar nisso. Mas quem tem uma grande fluência em inglês, tem uma confiança no seu inglês, pode aplicar diretamente. Não é um requisito ter um assessor. Tá. Então você pode fazer seu processo sozinho, tanto da universidade quanto do processo imigratório. Não é obrigatório ter um assessor. Igual a gente faz para o nosso visto americano, né? A gente pode usar a ajuda de assessores e despachantes para isso, mas não é obrigatório. Então você pode fazer diretamente no site, de qualquer lugar do mundo. Em qual cidade, Carol, vocês foram morar quando chegaram ao Canadá? Conta pra gente por que vocês escolheram essa cidade, se era uma cidade menor, mais fácil. O processo de adaptação, como é que você diria que foi esse processo? Difícil? O que foi mais complicado para vocês enfrentarem? Se vocês sentiram muitas barreiras culturais? Se nesse início vocês conviviam mais com pessoas, né, com canadenses ou mais com brasileiros que já vivem lá no Canadá, e vocês tiveram suporte da comunidade brasileira, uma rede de apoio, existe isso assim, uma rede de apoio para quem está chegando? Conta como é que é essa chegada aí. Então, a escolha da cidade, ela foi baseada no curso que eu queria fazer, que a princípio seria um curso na área de saúde, uma pós-graduação em administração e negócios de saúde. Porém, no meio do caminho do planejamento, eu decidi dar uma reviravolta, que já era uma reviravolta, e mudar. Eu escolhi mudar o curso. Então, eu aproveitei, né, toda a minha experiência que eu tinha, né, na área de marketing, de turismo, que eu sempre amei fazer e nunca tive a oportunidade de estudar de uma forma formal mesmo. Então, eu optei por fazer um curso em eventos, chama Event Planning. Não foi só um curso de eventos, de cerimonialista, como a gente acha às vezes que é no Brasil. O Event Planning aqui, ele pode trabalhar em empresas, fazendo todos os eventos corporativos e também ajuda no processo de marketing, de elaborar um business plan, um market plan para o negócio. Então, se você tem um negócio que você quer lançar um produto, por exemplo, o Event Planning também está apto e capacitado a planejar junto com você, ajudar até no processo do business plan e do market plan, para que seu produto seja lançado de uma forma bem sucedida. Então, eu aproveitei toda a minha experiência que eu tinha de forma amadora para uma forma profissional, aproveitar para aprender de forma profissional. E foi incrível, foi muito acertado ter mudado de curso, porque já tinha bastante experiência na área de odontologia, 16 anos trabalhando na área. Então eu queria realmente começar, né, me recolocar no mercado de uma forma diferente e que eu achei, e realmente acabou sendo, um pouco mais fácil do que se eu tivesse me recolocar como dentista. Porque o processo de dentista, para quem vem de outro país para cá, é bem longo, né, e exige muito tempo de dedicação e dinheiro para passar pelo processo de validação. Já trabalhando na área de marketing, né, de relacionamento entre pessoas, isso me facilitou muito conhecer pessoas dentro da comunidade e fazer amizades e networking, porque a base de qualquer lugar é você ter o networking para lhe ajudar a chegar em lugares que você sozinho não chegaria. Então, foi muito acertado nisso. Escolhi a cidade de London por ser uma cidade próxima à cidade de Toronto, por ter um custo de vida relativamente mais baixo do que Toronto e ter universidades e colleges bem renomados no país inteiro, ter uma estrutura de ensino realmente muito boa, que valesse a pena o investimento.
ter aeroporto, porque para mim é essencial ter um aeroporto próximo, caso eu quisesse viajar, visitar a família. E também por estar perto dos Estados Unidos. É meio caminho, 2 horas eu estou na fronteira com o estado de Michigan, né? Morando lá em London. Então foi um dos motivos. E tem muito brasileiro também aí, né, em London? Temos bastantes brasileiros em London. A comunidade é grande para uma cidade que tem 400 mil habitantes, 440 agora. Então, isso facilita também o processo de adaptação. Por quê? Quando a gente chega, né, que sai de um país e vai morar em outro, a gente sofre várias barreiras culturais no sentido da comida. A gente já não se identifica mais com a comida, a gente tem dificuldade de encontrar produtos que eram da nossa rotina, a gente tem que adaptar a nossa alimentação. A gente perde a nossa referência até religiosa, porque a gente não sabe qual é a igreja que a gente vai, onde fica, como é que vai ser. A gente modifica a forma de se vestir, então a gente tem que aprender a se vestir no novo país. Se ele é frio, a gente vai ter que aprender a calçar uma bota adequada, uma meia adequada, sair com um traje adequado, que é muito diferente do Brasil. Além das questões culturais de educação, espaço. O canadense, ele admira muito você dar o espaço dele. A gente no Brasil, a gente é acostumado a estar um coladinho com o outro, tipo 1 metro quadrado, 50 centímetros de distância pessoal. Aqui no Canadá, 2, 3 metros de distância. Você só invade o espaço do outro se você tiver intimidade e proximidade com o outro. Ou diante de alguma situação que foge do controle. Mas isso foi uma diferença cultural que eu tive que aprender morando aqui no Canadá. Então, o que é que me ajudou a me adaptar bem no país? Foi um processo sofrido? Foi. Por mais que eu tivesse preparada e eu quisesse viver essa experiência, foi um processo dolorido. Porque a gente passa por um processo de luto. A gente perde a nossa identidade cultural. A gente perde a nossa referência familiar, né, de amigos e tudo. Ninguém lhe conhece, ninguém sabe seu histórico, você realmente reseta a sua vida. Então, ter, né, um contato com pessoas que falem a sua língua, que possam lhe dar alguma informação nesse processo de adaptação é essencial e foi o que eu passei. Lógico, tem as dificuldades, tem gente que vai dizer: é muito difícil, você não vai conseguir, vai botar 1000 barreiras. Já vai ter gente a dizer: Carol, eu consegui dessa situação. Você tá vindo nessa, você já tá com essa vantagem, você entende? Então, ter essas diferentes visões, né, com contato com a comunidade é muito importante. E daí, eu recomendo as pessoas entrarem em grupos de WhatsApp. Eu fiz parte de um da cidade de London, onde eu pude pegar doações, tipo de colchão, mesa, cadeira, o que tivesse preciso, até livros também da universidade. Quem tinha livros que podia compartilhar ou vender num preço mais barato, a gente usa esse canal como fonte de informação. Como também, por exemplo, eu quero tirar um documento, uma carteira de habilitação. Como é que eu faço para dirigir no Canadá? Eu não posso dirigir com a minha carteira do Brasil. Eu até posso, por um certo período de tempo, eu tenho que aplicar para uma carteira, né, local. Então, como é que faz? Então, esse grupo de WhatsApp de brasileiros facilitou muito a minha vida, a minha adaptação. E eu pude fazer amizades virtuais desde o Brasil. Então, isso me ajudou muito no processo de adaptação na comunidade brasileira no Canadá. Mas, nesse início, e eu digo até hoje, eu ainda opto estar muito com brasileiros, porque é como se fosse o meu lugar seguro, onde eu posso me expressar da melhor forma. É difícil você, chegando no país, conseguir se expressar e entender ainda como é que funciona, né, as relações em outro país que você não nasceu. Então, eu ainda tenho muito contato com a comunidade brasileira, pretendo estar. Foi a comunidade brasileira que me ajudou realmente a me adaptar no local e até me impulsionou a minha carreira como event planner quando eu concluí o curso, porque eu pude proporcionar, né, eventos de networking, eu pude criar eventos dentro da própria universidade, como um estágio que eles fazem, para poder reunir pessoas. Então, a comunidade brasileira me ajudou muito com patrocínio de empresas locais, com a compra do ingresso. Vamos lá ajudar a Carol, ela é brasileira, está fazendo um evento na cidade. Muita gente me ajudou. Então, eu não posso dizer que a comunidade não me deu apoio, deu muito apoio.
Teve gente querendo botar areia no meu saco? Teve gente querendo botar pedra no caminho? Teve. Teve brasileiro também? Teve. Teve outras nacionalidades? Também teve. Não vou ser hipócrita e dizer foi tudo lindo e maravilhoso. Não. Tiveram as dificuldades, teve gente que não acreditou em mim, teve gente que botou terra em mim, mas a gente, né, usa isso de mola propulsora para seguir em frente e mostrar que a gente é capaz, porque a gente sabe quem a gente é, o que a gente traz do Brasil, né, a nossa história. Então a gente passa isso e segue. Então foi muito importante para mim ter esse apoio da comunidade. Muito bom. E quando vocês chegaram ao Canadá, você conseguiu trabalho na área da odontologia? Essa área remunera bem? Existe alguma agência que apoia o estrangeiro nessa busca de trabalho ou é você que tem que ir à luta e achar sozinho? É um caminho muito burocrático essa coisa de encontrar trabalho? É financeiramente viável bancar esse processo de começo de vida? O que todo mundo recomenda, até os conselheiros, né, os assessores de educação, né, e de visto do Brasil, é que a gente tenha uma reserva. Inclusive, o governo do Canadá pede de pré-requisito que você tenha fundos financeiros compatíveis para se manter por alguns meses no Canadá. Porque ele entende que você chegou, você vai se adaptar, você não vai conseguir pegar e entender o sistema de trabalho de uma hora para outra. Você precisa entender a cultura de trabalho local. E é muito diferente do Brasil. A gente é muito proativo, a gente é muito de fazer tudo, querer abraçar o mundo. E aqui é tudo muito bem definido, né? O que cada um tem que fazer e colaborar entre si. Então, a gente tem que aprender como é que é a cultura local. Então, nesse início, você vai ter um pouco de dificuldade. E eu também tive. Como dentista, eu sabia que eu não ia conseguir trabalhar como dentista. Mas eu vi a possibilidade de trabalhar na área de saúde, que foi onde eu comecei, trabalhando como cuidadora, caregiver. Eu ia para casas de idosos, ajudava com atividades domésticas, dando suporte, mostrando onde ficam os remédios, lembrando o idoso a tomar os remédios, algumas vezes ajudando até a dar banho, a dar uma volta, passear na rua, fazer companhia aos idosos. Então isso foi muito bom ter esse background na área de saúde, né? Essa experiência na área de saúde para usar lá no país. Então esse foi meu primeiro emprego. Foi um emprego muito difícil, porque você lidar com pessoas, né, que estão no fim da vida, que tem uma cultura diferente, que é muito diferente do Brasil. Aqui no Canadá, as pessoas não ficam, né, com o idoso dentro da sua casa. As famílias não abraçam o idoso. É muito difícil você ver isso. Eles têm uma vida muito solitária. Então, para mim, que tinha essa cultura de vamos levar todo mundo para casa, né? A sua mãe, seu pai, seu avô, você cria todo mundo junto. Aqui é bem diferente. Então, foi muito difícil para mim lidar com isso. Mas é uma área boa para quem quer imigrar. Existem vários programas, né, que estimulam, se você quer ser cuidador, né? Você tem experiência na área de enfermagem, de saúde, quer aplicar aqui para o Canadá para trabalhar nessa área, existem projetos específicos, programas específicos dentro do governo que te auxiliam também para a aplicação do visto permanente. Não precisa nem estudar no college, você precisa ter experiência, aplica para o visto permanente do Brasil e pode conseguir trabalhar e morar aqui no Canadá regularmente. Eu fui para esse caminho da área de saúde porque eu sabia que não tinha condição nenhuma de eu conseguir trabalhar como dentista, mas eu também poderia trabalhar como assistente. Mas para isso eu precisava ter um bom network, entender como é que faz um currículo na área de saúde de uma forma geral, ter experiências locais, então trabalhar voluntariado. Aqui o voluntariado é muito forte, então você pode começar também pegando qualificação de trabalho voluntário com empresas parceiras, hospitais que cuidam de crianças com câncer, algumas fundações culturais, órgãos que ajudam mulheres que sofreram violência doméstica. Tem várias ONGs aqui que você pode voluntariar e eventos também na cidade que você pode voluntariar e mostrar um pouco da sua experiência pessoal, né? Ter uma referência pessoal para você iniciar o seu processo de aplicação. Uma coisa maravilhosa para quem faz curso na área de college, né? Quem opta pelo caminho do college e cursos universitários é que dentro da escola você tem um setor
que ajuda você nessa parte de aplicação de emprego. Então, ele ajuda você a como elaborar um resumê, que é um currículo, que é chamado aqui resumê, uma cover letter, que é como se fosse uma carta de apresentação, que é muito comum fazer aqui no Canadá. Você faz uma cover letter personalizada de acordo com a vaga e faz o seu resumê, que é seu currículo. Então, a escola, ela ajuda também você nesse processo. Ele tem setores de aconselhamento profissional, onde você pode formatar, revisar com esse profissional dentro da universidade, é gratuito. Eles não cobram nada por isso. E também existe, né, conteúdo gratuito na internet, sites que ajudam você a formatar o seu currículo, além do famoso ChatGPT, onde você pode elaborar, escrever tudo, dizer eu quero essa vaga, coloca lá a vaga que você tem interesse, eu tenho esse perfil, e ele vai ajudar você, né, a guiar, formatar o seu resumê e o seu cover letter para aplicar. A minha aplicação, como foi feita? Referência. Eu conheci pessoas aqui e essas pessoas me referenciaram dentro dessa empresa. Então, eu tive praticamente garantido a minha entrevista. Então, trabalhe seu networking desde que chega no Canadá, participando de voluntariado, participando da comunidade, seja brasileira, colombiana, chinesa, japonesa, a qualquer comunidade vai lhe apoiar, fazer relações, né? E apoia muito nesse processo de aplicação de trabalho. E também você pode aplicar como para plataformas, né, online como o Indeed, que é bem conhecido no mundo todo. Tem outras como Glassdoor, por exemplo, que você pode também subir seu resumê lá, colocar lá e aplicar para vagas. As empresas também abrem vagas nessas plataformas e recrutam a partir dessas plataformas. Então, é muito dinâmico assim o processo, não é tão estático. Só que eles demoram um pouco, eles não têm o mesmo ritmo de seleção que é no Brasil. A gente liga hoje, amanhã já faz entrevista. Depende da vaga também, né? Eu sei que na área de tecnologia é bem demorado o processo de seleção. Mas, por exemplo, na área de saúde, se eu ligar hoje, ó, tem vaga, vem aqui amanhã. É muito dinâmico, muito rápido. Aqui no Canadá, eles seguem alguns protocolos, que eles abrem, fecham a vaga, depois que encerra, eles fazem a seleção, a triagem, de acordo com o seu perfil, e daí eles vão respondendo e agendando as entrevistas. Então, leva tempo. Bem, quais são os fatores, Carol, e que habilidades mais facilitam o trabalho no Canadá? Você teria alguma outra dica para dar para as pessoas que estão nos ouvindo em relação a essa questão do trabalho? Existem alguns fatores, né, que ajudam a gente a conseguir esse trabalho no Canadá. Primeira coisa é ser mente aberta. Você tem que se desprender dos seus preconceitos, das suas vaidades que você tem no Brasil. Eu entendo. Porque aqui existem vários trabalhos até que você nem faria no Brasil, que são muito bem remunerados e muito bem vistos aqui no país. Por exemplo, quem trabalha na área de caregiver, cuidadora, é uma área bem remunerada, não é um trabalho de entrada, como o povo diz, entry level, onde você vai trabalhar, por exemplo, em mercados, né? Estocando com produtos que você também pode trabalhar, ou até como Uber, são trabalhos considerados entry level. Então, você pode trabalhar nessa área de saúde, por exemplo, como caregiver, ser bem remunerado, facilitar seu processo imigratório. Outra área muito interessante é a área de construção. No Brasil, muitas pessoas não avaliam essa possibilidade de trabalhar na área física mesmo de construção, digamos. Eu quero subir uma parede. Existe uma pessoa especializada em colocar tijolos. E essa pessoa, ela é super bem remunerada aqui. Outra trabalha só na parte de telhado. Outra trabalha na parte de drywall, né? Fazer as paredes da casa. Um trabalha só com carpintaria. São áreas extremamente bem remuneradas e bem vistas aqui no país, que às vezes a gente, por preconceito, a gente tem uma resistência de querer experimentar como imigrante. E é uma área que você, quando chega aqui, você passa a entender. Realmente, por que não tentar trabalhar com isso, né? Que é uma habilidade, não deixa de ser artística. Trabalhar com construção não é fácil, né? Existem conhecimentos de engenharia também e física, e que é super bem remunerada no país. Então, às vezes, por preconceito, a gente não se joga em outras atividades. Então, a primeira coisa, deixar preconceitos,
né? Até um pouquinho do ego de fora na hora que decide mudar para outro país. Então, um outro fator, né, muito importante é ter bom relacionamento com as pessoas que você vai conhecendo pela jornada. Então, ter o networking né, esse referral durante o processo de aplicação do trabalho é extremamente importante. Por quê? Você não tem história nenhuma naquele país. Então, os empregadores eles têm um pouco de medo de saber quem é aquela pessoa, o que é que ela tem de experiência, será que ela está mentindo naquele currículo? Coisas simples assim, eles não têm o seu histórico de crédito, não têm seu histórico de vida, não sabem onde você morou, você não se relacionou com ninguém na escola, na universidade, naquele país. Então, existe um receio. Então, por isso que aqui no Canadá é extremamente importante a indicação. E não é mal vista, ao contrário. Se você é indicado, é super bem visto, porque alguém está dizendo, eu conheço a história, né, dessa pessoa, sei da habilidade técnica ou pessoal daquela pessoa, mesmo você não estando qualificado, certificado no país que você está, no Canadá, você consegue ter essa referência de outra pessoa, validar o seu conhecimento. Então, isso é muito válido para o processo de aplicação. E ainda é oferecido para os funcionários de várias empresas aqui, que eles indiquem pessoas da família, pessoas amigas, porque a empresa quer ter essa tranquilidade de estar entregando, né, empregando pessoas que têm uma história, né, que tem uma referência positiva pessoal. Então, isso aqui é muito valorizado. Então, ter referência é extremamente essencial aqui e não é mal visto como é mal visto no Brasil, por exemplo. Então, aqui é muito positivo ter. E ajuda você até ter entrevistas de uma forma mais prática, mais rápida, mais eficiente. Maravilha, olha só como a cultura tem olhares diferentes, né? Uma cultura, uma coisa é ruim, na outra cultura, pelo contrário, é muito bem vista. E é bom que a gente vá aprendendo isso, né? Facilita muito para quem está querendo entrar num processo desse. Carolzinha, em que momento e qual foi o ponto de mudança que levou vocês a decidirem ficar no Canadá e buscar assim o visto de residência permanente? Quais são os benefícios e quais são as dificuldades? Então, eu vim, né, a princípio apenas estudar, viver uma experiência de intercâmbio, conhecer um pouco da cultura do país, ver se eu conseguia me adaptar culturalmente e com a língua, aprender mais a língua. Então, a partir do momento que eu comecei a viver aqui, que eu comecei a ver um pouco do estilo de vida no Canadá, eu passei a questionar o estilo de vida que eu tinha no Brasil. Não estou dizendo que o Brasil é um país ruim, jamais. Eu amo o Brasil, sou uma pessoa que defende o Brasil em qualquer lugar do mundo. A gente tem lugares lindos, incríveis, maravilhosos, mas eu vim de uma cidade chamada Recife, que é uma cidade maravilhosa, com praias belíssimas, culturalmente rica, mas que enfrenta problemas no setor de segurança, no setor de moradia, muitas vezes, né? Morar é caro, não é seguro em muitas regiões. E existe uma instabilidade econômica muito grande para quem está na minha cidade especialmente. Talvez você tenha outra realidade, você que está ouvindo aí, talvez tenha vindo de outra realidade no Brasil, mas a minha realidade no Nordeste e em Recife era essa. Muito trânsito, pouca segurança, pouca estabilidade financeira. E isso estava impactando na minha qualidade de vida. Por isso, eu vim para o Canadá para experimentar, viver uma nova experiência e daí eu vi a minha liberdade, ao quanto eu ganhei liberdade de ir e vir, em poder ter as coisas, um computador, um telefone e andar na rua sem estar preocupado se eu vou ser abordado, se eu vou ser assaltado. Então, isso traz uma paz muito grande que eu considero uma qualidade de vida. Você ir e vir, certeza, poder ver a sua família crescer sem ter esse receio. Então, a gente só tem noção quando a gente sai de cena, o quanto a gente se adapta e vai sobrevivendo a certas situações que a gente considera até normal, mas não é normal. Normal é a gente ter poder de decidir para onde a gente quer ir, a hora que a gente quiser ir e como a gente quiser ir. E isso da gente no Brasil é roubado.
A gente não consegue. Não consegue ter esse poder. A gente, por exemplo, eu como mulher, eu não consigo ir para uma festa 1, 2 horas da manhã sozinha no Uber. Eu não tenho mais condições de fazer isso. Eu me restringi e achava normal. Carol, a gente viu que você se formou num novo curso aí no Canadá. Você já falou um pouquinho que era alguma coisa relacionada a eventos, mas explica melhor assim, qual foi a razão de você fazer essa opção? Qual foi o objetivo com essa nova faculdade? Você acha que esse curso pode também te ajudar na sua formação como dentista? E como que foi isso de deixar por um tempo, né, esse lado seu de dentista para atuar numa nova área? Então, o curso, né, como eu falei, a princípio seria na área de saúde, uma pós-graduação, mas seria um curso muito teórico, onde eu iria aprender mais a parte de administração mesmo, de negócios de saúde, e também um pouco do sistema de saúde canadense. Também está incluído nesse currículo. Mas era um curso muito sério, um curso muito cheio de detalhes teóricos. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito da prática, eu gosto muito da mão na massa, então o curso de saúde seria uma coisa mais engessada para mim, que já tinha uma carreira na área. Então foi aí que eu decidi fazer um curso na área de eventos, que me proporcionou realmente conhecer muitas pessoas diferentes, né? Pude conversar com pessoas de várias nacionalidades, né? Conhecer empresas diferentes. Então foi um curso muito interessante nisso. Além de também somar a experiência de vinhos, de servir bebida alcoólica, eu pude aprender também as licenças que o país exige para você fazer um evento, ou entender também um pouco mais da cultura. Eu tive que estudar a lei do país, como eram as regulamentações do país, né, estudando a lei. Então, tudo isso somou a minha experiência que eu já tinha no Brasil, de administrar o consultório, né, de administrar minha carreira como dentista, a um outro lado que eu ainda não tinha explorado, que era no lado mais profissional, no marketing, nas vendas, no ramo de eventos. Então, foi um curso, sim, muito bacana, que me ajudou muito a me inserir no mercado de trabalho local, mas não foi fácil, né? Porque é como se fosse assim, eu tive que deixar de me ver como profissional da área de saúde para poder passar a me ver com a Carol versão marketing, versão eventos. Muita gente fazia: "Nossa, Carol, eu não acredito que tu é dentista. Parece que tu nasceu para ser isso aí que tu tá fazendo agora." Aí eu disse: "Não, a gente não precisa fazer uma coisa só na vida. A gente pode ter várias versões, a gente pode se explorar de várias formas. E é muito enriquecedor você ver que você é capaz de trabalhar em várias coisas que você nunca nem imaginou. Então tem um sabor muito especial você ser testado de outra forma que você nunca foi na sua vida inteira. Saiu da sua zona de conforto total e pôde explorar uma outra área." Mas do ponto de vista de imigração, vamos falar do ponto de vista objetivo. Trabalhar na área de saúde é uma área extremamente importante em qualquer lugar do mundo, que é super valorizada para o processo imigratório e até para você conseguir um emprego. É muito mais fácil quando você está dentro da área de saúde, né? Ainda mais quando você tem uma experiência, mesmo não sendo no Canadá. Isso conta bastante na prática. E também a odontologia sempre foi um sonho e um amor meu que eu nunca deixei minha vida inteira. Então, tem como a gente administrar as duas coisas e é o que eu pretendo fazer. Continuar na minha área de saúde, trabalhar na área que é bastante rentável e importante para esse processo migratório, mas eu não vou deixar e nem quero deixar de fazer meus eventos, proporcionar esses momentos, né, de compartilhamento com as pessoas que, para mim, preenche uma outra área que a odontologia não preenche. Então, você tem que procurar, né? O que eu aconselho? Você tem que procurar algo que você sempre gostou de fazer, algo que seja leve, que seja divertido para você aprender, né? E tornar a jornada um pouquinho mais fácil aí nesse processo. Então, eu aconselho todo mundo a experimentar novas habilidades nessa nova etapa, né, de experiência de vida, que é viver um intercâmbio, que é morar em outro país. Se você pode transferir e continuar na sua área, você não pretende mudar, ok também. Mas por que não se desprender do seu modelo de vida, né, de uma vida inteira, né, e fazer uma coisa nova? Então,
Eu super recomendo a todo mundo. Carol, eu aqui sendo dentista, né, quer dizer, também não sou mais, né, não estou mais atuando na área, mas com a formação de odontologia, eu fico aqui me questionando qual é o papel. Você não pode, como você disse, ser dentista, porque teria que fazer todo aquele processo, né, de revalidação. Qual é a tua atuação hoje, então, no que você pode fazer num consultório odontológico indo para o Canadá? Existem vários caminhos que você pode tomar, né? Se você tem experiência na área da odontologia. Para trabalhar é bastante difícil no início, mas é possível fazendo, né, todas as etapas de validação. Você pode ir para a universidade, fazer um curso preparatório, entrar na universidade, complementar seus estudos e ter sua certificação como dentista. Mas também você pode trabalhar como assistente de dentista, que também te permite entender como é o protocolo de saúde, de atendimento num país que é totalmente diferente do nosso, do Brasil. O diagnóstico é o mesmo, né? O resultado, o tratamento é muito parecido, apesar da gente utilizar algumas ferramentas e instrumentos diferentes aqui e ter algumas tecnologias que ainda são inacessíveis no Brasil, né? Por ser muito caras, realmente não dá para ter em consultório, em todo tipo de consultório. Então, é uma oportunidade de você aprender uma nova função, estando perto da sua área, onde você tem experiência de teórica e prática. E também existem os caminhos de gerenciamento, que é o que eu estou agora, que é o Treatment Coordinator. É onde eu explico aos pacientes o tratamento, dou suporte nesse processo, auxilio também o dentista a dar uma maior atenção, cuidado e carinho ao cliente. Então, é como se eu fosse uma intermediadora entre o profissional dentista e o cliente. Então, eu entendo como é que é o processo, eu posso sanar algumas dúvidas desses pacientes que eles têm com relação ao tratamento, auxiliar no processo também de aplicação para seguros de saúde. Então, é uma área também que você pode explorar, além de ser também recepcionista, que faz você desenvolver habilidades, né, de se comunicar, falar o telefone, também fazer agendamentos. Você trabalha também, explora a língua bastante, sendo um recepcionista de clínicas médicas e odontológicas. Então, tudo é muito válido para você que quer entrar nessa carreira de ser dentista, porque não é só chegar e atender, né? No Brasil já não é, e no Canadá muito menos. A gente tem que entender como é que funciona o sistema de saúde daqui para poder ser lá na frente um dentista e ter condições de você gerenciar seu próprio negócio ou trabalhar para outros colegas, né, que tenham clínicas também, que é possível. Então, tem vários caminhos que você pode trilhar aí na odontologia. E isso serve também para a área do direito, também tem outras áreas. Não dá para atuar como advogado, mas você pode trabalhar como assistente jurídico, né, de alguns escritórios de advocacia aqui, né, trabalhar assessorando pessoas também em processo migratório. Tem uma série de coisas que são diferentes, mas que você pode trazer das suas habilidades do país que você tem a formação para o novo país que você está indo, né, emigrar. Quais são as maiores dificuldades, Carol, que você hoje, né, depois de estar aí há 2 anos e meio, avalia que são as dificuldades de viver num país que não é o seu? Do que você mais sente falta? Quais são as grandes vantagens de permanecer aí no Canadá? E conta pra gente se você sentiu algum tipo de preconceito ou de discriminação do canadense com os imigrantes. Se você me perguntar qual é a maior dificuldade de morar no país, como você me perguntou, eu vou dizer de cara, a saudade. Saudade é uma coisa que não passa. A gente pensa que vai passar com o tempo, que vai diminuir. A gente aprende a conviver com a saudade. Saudade dos amigos, saudade da família, saudade das memórias que a gente viveu no nosso país de origem. Então, esse é o ponto mais difícil quando você deseja imigrar ou morar fora por um tempo. Conviver com a saudade. Então, é o mais difícil. Fora a saudade, vamos para as dificuldades práticas do dia a dia. Quando você chega no país, você não sabe como vai comprar uma simples comida no mercado. A gente tem dificuldade de encontrar aquele produto. A gente não sabe o nome. A gente não sabe como é que prepara. A gente não sabe como pegar um ônibus naquela cidade.
como é que paga. São muitos pequenos desafios diários que a gente vai enfrentar nessa jornada de adaptação. Mas o país do Canadá, né, de uma forma geral, é um país muito receptivo a imigrantes. Então, a gente não sente um preconceito, ao contrário, a gente olha para o lado, a gente vê um imigrante igual a você, também tentando entender e se localizar na cidade, também tentando entender onde achar as coisas, onde encontrar as informações. Então, é um país realmente diverso, né, e cheio de imigrantes. Então, existem muitos canadenses também que moram aqui e que adoram isso, ter a possibilidade de conhecer o mundo sem sair do próprio país. Você tem a oportunidade de fazer amizade com pessoas de outras culturas, de outros países. Então, isso é muito enriquecedor. Então, para você ter noção, né, de alguma das vantagens que é você estar aqui nesse país. Quando você vai aplicar um processo, né, de trabalho, você não pode colocar a sua foto, você não pode colocar a sua idade. Isso é muito preservado e levado muito a sério no sistema de trabalho do Canadá. Por quê? Eles querem ver a sua experiência, eles não querem saber a idade que você tem, a sua aparência física, se você é branco, se você é negro, se você tem um cabelo diferente, encaracolado, liso. Eles não estão preocupados em quem você é fisicamente, mas no que você pode acrescentar de conhecimento e de convívio, né? Dentro daquele ambiente de trabalho. Então, isso é uma coisa que eu acho espetacular do Canadá. Não existe essa restrição. Então, daí você tira como é um país receptivo a todo tipo de pessoa, a todo tipo de biotipo de pessoa, e também é levado muito a sério no ponto de vista de lei também. A gente, quando vai aplicar para um trabalho que começa a trabalhar no local, a gente é informado de forma, né, com documentos mesmo, dizendo, ó, aqui a gente não aceita nenhum tipo de discriminação de credo, de cor, de raça, de orientação sexual, nenhuma não é permitida, é considerado crime. Há denúncia se você realmente cometer esse tipo de atitude dentro do seu trabalho. Então é levado muito a sério isso. E eu acho isso espetacular, porque existem pessoas que têm 20 anos com uma carreira profissional vasta e às vezes por conta da pouca idade, da aparência jovem, não conseguem certos tipos de posições, né, de trabalho. E existem pessoas que nunca tiveram chance de trabalhar e têm 40 anos por conta da vida, que levou a outros caminhos. Então, você poder entrar de igual para igual nessa seleção é uma coisa assim muito incrível, que eu acho, daqui do país. Como também é um idoso, né? Uma pessoa mais idosa aqui no Brasil hoje tem restrições para trabalho. Muita dificuldade. Se ele quiser trabalhar, não consegue. É muito comum se ver idoso aplicando trabalho até depois de aposentado para trabalhar com outra coisa, porque eles querem ter uma atividade que dê prazer e gere uma renda para eles. Então eles fazem também muito trabalho voluntário em várias instituições, é muito comum ver o idoso, e em todo tipo de setor que você imaginar tem idoso, seja no esporte, seja no supermercado, seja nos grandes cargos executivos. Enquanto você tiver o que somar seu time, você é muito bem-vindo, não importa a sua idade. Então, é uma coisa muito comum ver pessoas com 60, 70 anos trabalhando ainda ativamente numa posição de liderança até dentro do trabalho, pela experiência e pela bagagem de vida, né, pessoal. Então, isso é muito valorizado aqui, sim. Uma inspiração para a gente, né? Não é? Tomara que um dia a gente chegue aqui com isso, né? A pessoa ter direito, se ela quer trabalhar, ter espaço para trabalhar. E aproveitando o tema do idoso, né? A gente ouve aí falar que o Canadá é um país onde tem uma maior incidência de pessoas idosas. Isso é verdade mesmo? Isso procede? E como que a sociedade canadense encara esse envelhecimento? Como que é o relacionamento com o idoso além do trabalho? As famílias cuidam dos seus idosos? Como é que funciona o envelhecer aí? Então, como cuidadora, eu pude ver de perto como é a realidade, né, de uma pessoa idosa aqui morando no Canadá.
um fator muito positivo. O país ele é adaptado e preparado para pessoas com dificuldade de mobilidade, seja ele que utilize cadeira de rodas ou caminhando, porque as calçadas aqui são mais baixas, são mais planas. O ônibus ele desce a nível da calçada para o cadeirante entrar, para o idoso também entrar. Então, isso facilita muito a locomoção. Então, o idoso ele é capaz de ir para qualquer lugar usando o transporte público, né? Ele chega em qualquer lugar, tem elevador, tem rampa para ele chegar. Então, é um país que realmente é muito mais adaptado para o idoso, para ele ter a sua independência. É um país realmente bastante idoso. É muito comum você ver pessoas com 80 até 90 anos ainda dirigindo seus próprios carros, saindo para fazer suas atividades normais, como ir ao banco, fazer compras, ir ao supermercado, ao shopping, por exemplo. Então, ser idoso no Canadá realmente é muito mais fácil do que ser idoso no Brasil, por exemplo, porque é um país extremamente adaptado a pessoas que têm dificuldade de locomoção, como, por exemplo, que precisem de cadeiras motorizadas para se deslocar na cidade. É muito comum você ver um idoso até sozinho, fazendo compras, pegando ônibus, porque o ônibus desce até o nível da calçada. As calçadas aqui são mais bem niveladas, as ruas são mais largas, para as pessoas se deslocarem com mais facilidade, terem mais mobilidade dentro da cidade. Então, isso é um fator muito positivo para os idosos. Outro fator é que o idoso aqui, ele pode dirigir até tarde, assim, 80, 90 anos, se ele for capaz de dirigir, enxergar bem e ver e ouvir bem, ele pode dirigir. Então, é muito comum a gente ver pessoas com 80 até 90 anos ainda dirigindo, fazendo suas compras, indo ao supermercado, resolvendo tudo de uma vida normal, uma rotina normal de qualquer pessoa, de qualquer idade. Isso é bem interessante. Então, foi uma coisa que me chocou muito quando eu cheguei no Canadá, foi ver um número expressivo de idosos tendo uma vida normal, independente e sem ajuda familiar. E eles gostam de ser assim, se orgulham de serem assim. Mas, ao mesmo tempo, algo que choca é ver os idosos ficarem muito tempo só em casa, sem interagir. Então, existe uma cultura muito diferente da nossa, que a gente acolhe os nossos idosos. Os idosos aqui vivem uma vida independente, sozinhos. E isso é um pouco estranho para a gente que não está acostumado. Então, me chocou um pouco também essa parte. Mas a linha de raciocínio deles aqui é que, enquanto tem a casa cheia, eles moram numa casa muito boa, confortável, com espaço para todo mundo. À medida que os filhos saem para estudar, desenvolver sua carreira, casam, vão morar em outras cidades, outras províncias aqui do Canadá, eles passam a diminuir o tipo de habitação. Eles começam a fazer o downsize, que é tipo a habitação vai ficando pequenininha, mais adaptada para eles, né, para o casal, né, que tiver, ou para o idoso que mora só. Até o ponto que eles não conseguem mais ficar na sua casa, porque quem mora no frio tem que cuidar da parte, né, de organizar a frente do jardim, retirar a neve. Não é fácil para uma pessoa idosa sozinha. Ela pode pagar pessoas para ir lá, mas não é todo mundo que tem acesso a esse tipo de serviço, porque é caro ainda. Então, a gente aprende a fazer tudo por nós mesmos. A gente aprende a desenvolver várias habilidades para cuidar das nossas coisas aqui. E com o idoso é assim, ele envelhece com essa cultura, com essa mentalidade de que ele tem que fazer tudo só e ser autossuficiente. Então eles vão diminuindo, né, de tipo de acomodação, eles começam com uma casa enorme, vão diminuindo a casa, ou muitas vezes eles vendem essa casa, pegam a renda dessa casa e investem em locais como retirements, que são prédios. Alguns são condomínios de casa, mas normalmente eles optam pelos prédios porque eles podem conviver socialmente. E eles têm uma agenda de atividades como piscina, ir ao cinema, tem cinema dentro, tem tipo recreadores, pessoas que podem montar um cronograma de atividades para eles fazerem, né, curtirem um dia, aproveitarem um dia, jogos, passeios turísticos pela cidade. Então, tudo é promovido por esses retirements, além de ter as refeições incluídas, que eles não se preocupam mais em cozinhar nada, terem sua lavanderia, né, suas roupas limpas, organizadas pelo sistema do condomínio desses retirements, além de
ter o suporte, né, 24 horas de médicos e enfermeiros que possam acompanhar se aquele idoso tem uma medicação especial ou se ele tem alguma condição limitante, que eles possam ser monitorados mais de perto. Então é muito, muito bacana para o idoso, que pode, não são todos que podem. É caro, é um serviço caro. É um serviço bastante caro, é por isso que muita gente recolhe a vida inteira, guarda dinheiro a vida inteira, ou vende a sua casa que ficou valorizada, para poder pagar. Então, para você ter acesso a esse tipo de retirements, né, que são prédios, né, construídos e adaptados para você viver nesse tipo de acomodação, que pode ser compartilhada com outro idoso, se você tiver alguém que você possa compartilhar. Mas até por conta da questão do Covid, é sempre recomendado ou você ser uma família, dividir a mesma habitação, tipo marido e mulher, ok. Mas é recomendado cada um ter a sua, porque é mais fácil de controlar do ponto de vista de infecções, né? Porque às vezes um idoso fica doente e transmite para o outro idoso. Existem programas governamentais específicos para essa população? O que você acha? É mais fácil envelhecer no Brasil ou no Canadá? Existem sim alguns programas governamentais, né, voltados para o público idoso. O governo ele subsidia uma parte, por exemplo, se você precisa de cuidador numa certa fase da sua vida, eles entram com alguma participação, né, cobrindo alguma participação ou disponibilizando profissionais que o governo cubra para te darem todo o suporte, né, na sua casa ou em retirements. Também existem prédios e locais, né, para pessoas que estão em situação de risco, né? Existem programas como Salvation Army, que dá suporte a idosos que têm dificuldade de alimentação, que têm dificuldade para pagar suas contas de energia. Então, são alguns dos programas que o idoso pode se beneficiar. Mas, de uma forma geral, as pessoas daqui têm essa consciência de pouparem, economizarem, para que, numa idade avançada, elas possam ir para lugares assim que aumentam a qualidade de vida do idoso e eles ainda podem ter suportes médicos. Que conversa agradável e esclarecedora que a gente teve com você, Carol. É muito interessante conhecer um país por meio de quem vive lá mais tempo. Visitar é muito bom, né? É o que a gente está acostumado a fazer. Mas o dia a dia conta muitas outras histórias, não é mesmo? A gente fica querendo continuar a conversa, tá muito boa, mas a gente precisa encaminhar para o nosso encerramento. Então, com toda essa experiência que você teve e está tendo, que mensagem você deixaria para as nossas ouvintes, Carol? Então, a mensagem que eu queria deixar para cada um que está me ouvindo aí do lado é que não adiem seus sonhos. Vão atrás, se organizem, planejem, mas busquem realizá-los hoje. Não fiquem adiando seus projetos de vida, esperando o momento ideal, esperando o momento adequado, correto para dar um passo, para radicalizar a sua vida e realizar aquele sonho. A gente só tem o hoje. Esse foi o maior ensinamento que o Covid nos deixou, é que a gente só tem o hoje para a gente ser feliz, a gente só tem o hoje para poder realizar os nossos sonhos. Então, não esperem o momento certo, se planejem, organizem, mas vivam essa vida intensamente. Não deixem a vida levar vocês, ao contrário, aproveitem cada segundo em busca da felicidade, do seu bem-estar e das pessoas que você ama. Então, o maior ensinamento que eu tive durante essa minha experiência aqui no Canadá é que não existe tempo perfeito, não existe tempo adequado, existe o tempo de é hoje e vamos fazer hoje. Então, eu desejo que você que está ouvindo aí o podcast possa se inspirar, se motivar com alguma das palavras que eu compartilhei aqui, que as nossas amigas também puderam trocar, que possa te inspirar a explorar mais, a viver mais essa vida maravilhosa que a gente tem. Carol, nós agradecemos muitíssimo você ter aceitado o nosso convite, ter compartilhado uma experiência tão rica, né, e que mostra como é possível a gente se reinventar e a gente descobrir, né, novas habilidades.
Quem sabe outras pessoas também se animam e redescobrem uma profissão nova. Deixe aqui suas redes sociais para que nossas ouvintes possam acompanhar você nas novas descobertas. Eu que agradeço, meninas, vocês são maravilhosas, parabéns pelo projeto incrível que é o Viajante Bem Vivida. Espero que chegue a mais e mais pessoas a cada dia mais. E se você que está ouvindo aí, né, esse podcast, se sentiu inspirado, motivado por alguma das minhas falas, me segue nas redes sociais, @Idas e Vindas da Carol, ou também lá no YouTube, no Idas e Vindas da Carol, onde eu mostro minhas experiências de viagem, meus perrengues, minhas conquistas diárias. Eu estou sempre por aqui compartilhando tudo e vai ser um grande prazer poder ajudar com uma palavra de incentivo, de apoio, com uma troca de informações e quem sabe até, né, tomando um cafezinho aqui no Canadá quando vocês vierem visitar aqui o país ou pensarem em morar. Então, estou super aberta, agradeço demais às meninas a possibilidade de estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história e desejo muito sucesso a esse podcast e a você que está ouvindo aí do outro lado na sua trajetória de vida. Carol, agradecemos muito por sua participação e por ter compartilhado conosco dicas tão valiosas. E você que está nos ouvindo, conta pra gente nos comentários desse episódio o que mais lhe inspirou nesta trajetória de Carol. E não esqueça de curtir, comentar e enviar esse episódio para as suas amigas. Lembra disso? Se quiser falar conosco ou enviar alguma sugestão de tema, mande e-mail para viajantesbemvividas@gmail.com ou uma mensagem pelo Instagram. Nós vamos adorar receber seu feedback. E não se esqueça, temos mais de 80 episódios já publicados e a cada 15 dias publicamos um novo. Tudo à sua disposição gratuitamente no YouTube e no Spotify. Encontraremos com você daqui 15 dias. Abraços! Abraço, pessoal!